Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Cido e na videoaula de hoje o nosso tema será o estudo das sequências. A habilidade que iremos desenvolver nesta videoaula é a de identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural, recursiva e não recursiva, e construir um algoritmo que permite indicar os números ou as figuras seguintes de uma determinada sequência. Você deve estar pensando, professor, essa habilidade deve ser muito difícil, né? Mas você verá que por meio dos exemplos, essa habilidade ela não é tão difícil como se pensa inicialmente. Vamos ao estudo das sequências. Então, sequências é um padrão, uma regularidade, um modelo, quando se pode identificar o próximo número que virá por meio de um padrão numérico. Mas vamos ver como isso se dá na prática. Então, observe essa sequência numérica. Nós temos 2, 5, 8, 11. Você pode observar que existe um padrão. Qual o padrão que existe nessa sequência? Do 2 para chegar no 5, nós estamos somando 3. Do 5 para chegar no 8, nós também estamos somando 3. Do 8 para chegar no 11, nós também estamos somando 3. Opa! Então existe um padrão. Esta ideia de padrão. Existe, portanto, uma regularidade. Então o próximo termo, se a gente seguir esse mesmo padrão, se eu somar 3 a 11, o próximo termo seria 14. Que seria o nosso quinto termo. Se eu somar 14, 3, o nosso próximo termo seria o número 17. Então, esta é a ideia de sequência numérica. Então, nós podemos aqui observar um padrão. E o padrão que nós observamos aqui é que cada elemento está sendo obtido somando 3 ao elemento anterior. Então, este é o padrão. Mas vamos ver um outro exemplo. Observe bem essa sequência. 1, 4, 9. Então, 1 para chegar no 4 somou-se 3. O 4 para chegar no 9 somou-se 5. Opa! Então aqui não tem um padrão como o exemplo anterior. Do 9 para chegar no 16 somamos 7. Não existe então uma regularidade, não existe um padrão. Então esta sequência é o tipo de sequência que nós vamos construir os seus elementos observando a posição de cada termo. Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. E parece que aqui nós já temos um certo indício. Posição 1, 1 ao quadrado, 1. Opa, deu certo. Posição 2, 2 ao quadrado, deu 4. Bateu também. Posição 3, 3 ao quadrado, 9. Posição 4, 4 ao quadrado, 16. Se essa é a posição 5, então 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Se essa é a posição 6, 6 ao quadrado, 36. Então, nosso quinto termo é 25, nosso sexto termo é 36. E aqui eu gostaria de chamar a sua atenção para uma diferença importante. Esta é uma sequência recursiva e essa é uma sequência não recursiva. Então, para você estabelecer bem a diferença, uma sequência recursiva, cada elemento da sequência depende do anterior. Então, observe, o 5 depende do 2. Porque quando eu somei 3 ao 2, que eu obtive 5. O 8 depende do 5. E a não recursiva depende da posição, não depende do anterior. Então, posição 1, 1 ao quadrado, 1. Posição 2, 2 ao quadrado, 4. Posição 3, 3 ao quadrado, 9. Posição 4, 4 ao quadrado, 16. Então, esta é uma diferença importante. A recursiva, repetindo, para essa ideia ficar bem clara. A sequência recursiva, cada termo da sequência depende do anterior. A sequência não recursiva, o termo depende da sua posição, ele não depende do seu anterior. Então, essa é uma primeira ideia para entender o que é uma sequência recursiva e uma não recursiva. Mas vamos ver um outro exemplo. 12, 8, opa, estou tirando 4.
tirei 4 de novo. Do 8, 4, tirei 4 de novo, 0. Então, essa é uma sequência recursiva. Por que é uma sequência recursiva? Porque o 8 depende do primeiro elemento. Do primeiro elemento foi tirado 4. Diferente da primeira que nós somamos 3. Então, quem seria o próximo? Ué, se de 0 eu tiro 4, o próximo será menos 4. Se de menos 4 eu tiro 4 de novo, então o próximo elemento será menos 8. Então, esses 3 exemplos são ideias claras do que é uma sequência numérica. Mas vamos observar agora outra sequência e tentar identificar a lei de formação. No começo parece difícil, mas eu peço a você que tenha bastante atenção. Então, 3, 5, 7. Existe um padrão. Qual é o padrão? Estou somando 2. Então, o próximo termo aqui seria o termo 9. Muito bem. Mas e se eu pedisse para você identificar para mim o termo número 100 dessa sequência? Será que você teria que fazer até o 100? Não. Então, vamos descobrir a lei de formação da sequência. E essa lei de formação, nesse início de estudo, nós vamos ter que identificar por meio da observação. Então, vamos lá. Qual é o quarto termo? Ué, o quarto termo, se eu somar 2 ao 7, 9. Qual é o 20º termo? O 20º termo, já vou colocar a resposta para você, é 41. Olha, professor, mas como você sabe disso sem fazer a sequência? Que o 20º termo é 41. Então, vamos ter atenção para o seguinte. Vamos considerar que n é a posição. Então, posição 1, posição 2, posição 3. Então, a posição 1, eu posso observar que se eu fizer 2 vezes a posição mais 1, eu construo esse primeiro elemento. Vamos ver? Eu estou dizendo aqui em cima, se eu fizer 2 vezes o n, que é a posição, mais 1, eu vou construindo essa sequência. Vamos ver se vai dar certo? 3, que multiplica a posição 1. Então, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Construiu 3. Posição 2, vamos ver se a gente constrói o 5. 2 vezes a posição, então 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. A posição 3, então o n é 3. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Bateu. Então, a lei de formação dessa sequência é 2n mais 1. E o 20º termo, será que vai dar certo? O 20º termo é 20. Então, 2 que multiplica 20, 40, mais 1, 41. Portanto, o 20º termo é 41. Então, qual que é a importância da lei de formação? Se eu conseguir construir a lei de formação, eu consigo determinar qualquer elemento desta sequência. Mas vamos ver mais um exemplo. Observe essa sequência. 2, 5, 8. Você fala, professor, está somando 3. É isto mesmo. Então, o próximo seria 11. Se eu somar 3 ao 8, 11. Mas vamos tentar identificar a lei de formação. Quem é o quarto termo? O quarto termo, já tinha falado, 11. E se eu perguntasse quem é o 10º termo? O 10º termo é 29. Mas como você sabe, professor? Então, vamos ter a mesma ideia que nós tivemos nessa anterior. Então, vamos identificar n é a posição. Eu fiz 3 vezes a posição menos 1. Vamos ver se isso funciona? Então, a lei de formação, 3 vezes n menos 1. Então, a posição 1, 3 vezes 1, 3 menos 1, 2. Deu certo. Posição 2, então meu n é 2. 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. Posição 3, 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. E a posição 10? 3 vezes 10, 30. Menos 1, 29. Você pode, no início, achar que identificar a forma geral, ou seja, a lei de formação de uma sequência, é difícil. Mas você vai ver que não é tão difícil assim. Vamos ver mais alguns exemplos. Só que agora eu vou trabalhar com algumas figuras. Tá, aqui eu tenho a figura 1, que nós temos 3 quadradinhos. A figura 2, que nós temos 5. A figura 3, que nós temos 7. E assim vai.
Então, primeira coisa, quando você trabalha com figura, é a gente fazer a construção de uma tabela. E nessa tabela nós vamos colocar a posição. Posição 1, eu tinha 3 quadradinhos. Posição 2, eu tinha 5 quadradinhos. Posição 3, eu tinha 7 quadradinhos. Bom, já fica fácil. Na posição 1, eu tinha 3. Foi para 5, estou somando 2. Foi para 7, estou somando mais 2. Quem seria o próximo, então? Seria 9, até aqui, parece tranquilo. Quem que é o próximo? Somaria mais 2. Seria 11. Mas e se eu tivesse n quadradinhos? Como seria esta representação? Se eu tivesse n quadradinhos, seria 2 vezes o n mais 1. Ou seja, 2 vezes a posição 1, 2, mais 1, 3. 2 vezes a posição 2, 4, mais 1, 5. Esse é bem parecido com o que nós resolvemos anteriormente, no slide anterior. Mas quando eu monto a tabela, fica mais fácil de relacionar. O que aconteceu do 1 para eu chegar no 3? Eu dobrei o 1 e somei 1. O que aconteceu do 2 para chegar no 5? Eu dobrei o 2 e somei 1. O que aconteceu do 3 para chegar no 7? Eu dobrei o 3 e somei 1. O que aconteceu do 4 para eu chegar no 9? Eu dobrei o 4 e somei 1. O que aconteceu do 5 para eu chegar no 11? Eu dobrei o 5 e somei 1. Pronto. Então, é o dobro mais 1. Então, observe. Se eu perguntasse a você, então, qual é o 30º termo dessa sequência? Se eu sei que a lei de formação é o dobro da posição mais 1, ficou fácil. Eu quero saber o 30º termo, então, dobro de 30, 2 vezes 30, mais 1. Dobro de 30, 60, mais 1, 61. Então, o 30º termo dessa sequência, ou termo de número 30 dessa sequência, de ordem 30, é 61. Mas vamos ver mais um exemplo. Então aqui, vamos construir uma tabela. Posição 1, uma bolinha. Posição 2, vamos chamar de pontinho, né? 3 pontinhos. Posição 3, 5 pontinhos. Posição 4, 7 pontinhos. Dá pra gente ir contando aqui, né? Posição 5, 9 pontinhos. E a posição N? Então, o que você observa aqui? Posição 1 deu 1. Posição 2 deu 3. Posição 3 deu 5. Posição 4 deu 7. Posição 5 deu 9. Então, vamos ver a lei de formação dessa sequência? É o dobro menos 1. É o contrário do primeiro. Eu dobro a posição 1, dá 2. Tiro 1, dá 1. Dobro a posição 2, deu 4. Tiro 1, deu 3. Dobro a posição 3, deu 6. Tiro 1, 5. Então, a lei de formação é essa. É 2 vezes a posição menos 1. Muito bem. E se eu perguntasse a você, então, qual é o 18º termo dessa sequência? Se eu tenho a lei de formação, que é 2 vezes a posição mais 1, basta no lugar do n eu colocar o 18. Então, teríamos, né, 2 vezes 18, 36. 36 menos 1, 35. Então, o 18º termo dessa sequência é 35. Então, no que isso facilita? No que eu saber, saber a forma geral, ou seja, a lei de formação facilita. Facilita porque eu consigo fazer qualquer termo dessa sequência sem necessariamente ter que escrever a sequência todinha. Vamos ver mais um exemplo figural? Então aqui, nós temos posição 1, nós temos 4 quadradinhos. Posição 2, nós temos 8 quadradinhos. Posição 3, nós temos 12. É só você contar aqui. Posição 4, nós temos 16. Posição 5, nós temos 20. Vamos observar se a gente já percebe alguma regularidade? Do 1 para chegar no 4, eu multipliquei por 4. Do 2 para chegar no 8, eu também multipliquei por 4. Do 3 para chegar no 12, eu também multipliquei por 4. Da posição 4 para chegar no 16, multipliquei por 4. E da posição 5 para chegar no 20, eu também multipliquei 4. Então, a lei de formação dessa sequência
é 4 que multiplica n, ou seja, 4 vezes a posição. E eu poderia somar 2 aqui, ou seja, eu posso construir qualquer sequência a partir da sua lei de formação geral. Então, se eu perguntasse qual é o 20º termo dessa sequência? Olha, a forma geral é 4n, então bastava multiplicar 4 vezes o 30º termo, então o 30º termo dessa sequência é 120. Muito bem. Quero agradecer a sua participação nessa videoaula, espero que eu tenha contribuído com a sua aprendizagem e até uma próxima.